Você vai ver hoje aí aqui são alguns testes que nós estamos fazendo aqui no cenário, que tem algumas novidades no Jornal Dia News aí por virem as novidades. Olha aí, os 4 aí, Quarteto Fantástico. E realmente é um Quarteto Fantástico, tem uma mulher, né? Eu ouvi você falar negócio de cota, viu, naquela hora. Não, eu estou dizendo que a senhora não está aqui, presta atenção, o FII foi defender a senhora, que a senhora não está aqui não é por cota não, só está aqui é por competência, foi isso que eu falei. É por merecimento. Competindo de merecimento, competindo em pé de igualdade com todo mundo, entendeu? Foi isso que eu falei. Tá vendo o quarteto? João Magalhães, Eliezer Rodrigues, Edna Maciel e Otávio Ribeiro Neto. Otávio Ribeiro Neto que eu orientei. O senhor, vou divulgar o Pix, viu, minha gente? Ai, que bom. Vou divulgar o Pix para quem quiser colaborar com o Otávio para aguentar o supapo do aniversário do neném, porque senão o negócio desanda. Eu contribuo. Vamos lá, vamos colocar aí a matéria sobre a sessão da Câmara Municipal. Vamos lá, prepara aí, a da Câmara Municipal. A Carmen tinha orientado daqui que era para chamar da Câmara aqui. Mas olha só, essa questão da Câmara aí, o Elias esteve lá. Vamos já falar sobre isso. A vereadora Tananda Sanapatinhas pode esquecer o voto dos carroceiros, está perdido, viu? Esse voto aí dos carroceiros, ela perdeu. E o pior é que os carroceiros estão dizendo o seguinte, eu estou só replicando, não estou dizendo nada, eu estou só repetindo. Os carroceiros disseram que não votam e vão fazer campanha contra. Rapaz, já é difícil você ir atrás de um voto. Você imagine ter gente contra ali, fazendo campanha contra. É complicado, né? Porque a família toda também, enfim. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente fala sobre o assunto. O Tribunal Regional Eleitoral iniciou a preparação das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas no segundo turno das eleições no Piauí. Edna Maciel tem os detalhes. 90 observadores da ONG Transparência Brasil Eleitoral acompanham o trabalho de todo o processo eleitoral, desde a campanha até a preparação das urnas eletrônicas, junto às autoridades de entidades fiscalizadoras no Tribunal Regional Eleitoral e, é claro, a divulgação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quanto à preparação das urnas, segundo o TRE do Piauí, não haverá nenhuma mudança em relação ao primeiro turno, quanto à fase de inseminação, informações atualizadas e, principalmente, quanto à segurança dos equipamentos. A Justiça Eleitoral ela realiza por amostragem o sorteio de 20 urnas eletrônicas, que elas são retiradas do local onde elas funcionariam, para ser feito esse procedimento aqui na sede do tribunal. Para ser mais específico, ele ocorre na sede do Tribunal de Justiça, que é onde está sendo instalada a comissão de votação paralela. Nesse local onde elas foram retiradas, são preparadas novas urnas para funcionar e receber os votos daqueles eleitores. Mas é um procedimento que demonstra que ao longo do dia são realizadas várias votações nela, filmada, acompanhada por uma empresa de auditoria externa, e ao final é impresso o resultado dessa urna eletrônica com um controle paralelo. Dessa forma a gente evidencia que todos os votos que foram registrados na urna ao longo do dia são os mesmos resultados que ela apresenta ao final. Um total de 9.864 urnas serão utilizadas nesse segundo turno. A expectativa é que as filas sejam reduzidas e também que a apuração inicie mais cedo, no final da tarde. No primeiro turno nós tivemos um número muito grande de cargos sendo votados, então aconteceram muitas filas em várias sessões, mas a estimativa é que agora no segundo turno essas filas não se formem, porque é apenas um cargo que vai ser votado, com apenas 2 candidatos. Então a gente estima que até 5h30 da tarde todas as sessões eleitorais já tenham concluído o seu processo de votação e é quando inicia a apuração dos resultados aqui no TRE do Piauí. Olha, seguindo agora falando sobre a crise na Câmara Municipal, os vereadores insatisfeitos com o doutor Pessoa, o futuro presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel, falou sobre a reunião com 8 vereadores que estão totalmente satisfeitos, pelo menos são os 8 que nós sabemos, que disseram que estão insatisfeitos, fora aqueles que ainda vão se pronunciar. Mas estes 8 disseram que estão insatisfeitos com a gestão do doutor Pessoa, que querem mais participação. Olha aí. Toda e qualquer decisão em relação ao executivo, inclusive na questão de indicações para as secretarias, compete ao líder do Poder Executivo, que é o prefeito doutor Pessoa. E as decisões precisam ser respeitadas. Agora eu venho sempre em ressalto. A Câmara nunca deu trabalho para o prefeito e aqui nós temos vereadores e vereadoras preparadas para, se for necessário, indicar ou assumirem funções dentro do Executivo e poder contribuir de uma forma mais ampla para a nossa cidade. Tássio Cruz gravou
o vereador Samuel, né, Eliézer? Correto. E eu quero começar com o Eliézer. Eliézer Rodrigues, ó, dos 29, nós temos 8. Isso aí é os que já falaram, os que se pronunciaram. Mas a insatisfação é bem maior, né? Exatamente. Boa tarde a você, Douglas. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Douglas, nessas eleições estaduais para o governo do estado, os vereadores de Teresina provaram na prática o quanto são estratégicos. A diferença de votos entre Silvio Mendes e Rafael Fonteles aqui na capital, aproximadamente 24 mil votos, foi bem menor do que aquelas que davam em projeções de 80 mil, 100 mil, ouviu-se falar até em 150 mil votos. Então, esse resultado, considerado favorável a Rafael em Teresina, está sendo credenciado aos vereadores. Graças à aliança, atuação dos vereadores, é que Rafael conseguiu consagrar a sua vitória, contando com o eleitorado de Teresina. E aí já se pensa em 2024. Sucessão municipal, eleição para prefeito, eleição para vereador, e esses vereadores agora que estão realmente recebendo, provando essa capacidade eleitoral, eles querem o mínimo de retorno em uma aliança com a prefeitura. Se o doutor Pessoa quiser continuar com a Câmara alinhada aos seus projetos, tanto administrativos como políticos, ele vai precisar sentar com cada vereador e realmente colocar à mesa algum tipo de negociação que venha a garantir uma estabilidade na relação. Não dá para oferecer qualquer coisa. É preciso realmente colocar alternativas viáveis que deem algum tipo de retorno político aos vereadores. Otávio Ribeiro Neto. O Eliézer levantou uma questão muito importante que refere-se à eleição estadual. Ó, aí está falando dos vereadores de Teresina, da participação deles. Não é na eleição para prefeito da capital, a participação deles no pleito estadual. Então tiveram uma participação fundamental, mostraram que de fato eles são decisivos, mostraram que têm seus colégios, seus votos, que mantém seu percentual de votos até numa outra eleição. Aí eu pergunto a você, será que o doutor Pessoa tem essa consciência desse recado que o Eliézer disse e de outros que foram dados pelos vereadores? Será que ele tem essa noção ou essa reforma vai ser de novo um desastre? Boa tarde mais uma vez, Douglas, a você e a todo mundo em casa. Acredito que essa lua de mel entre a Câmara Municipal de Teresina e o Palácio da cidade foi longe até demais. A gente tinha notícias e conversava nos bastidores da Câmara com muitos vereadores, eles demonstravam a insatisfação, mas em momento algum tinham vindo a público, tinham feito uma reunião desse tipo para jogar para a plateia, mostrar ao público do que se passa na Câmara de Teresina com o Palácio da cidade. Apareceu 8 na foto, mas já tem um novo nome nesse grupo que vai se considerar independente e vai trilhar o caminho na Câmara. Não, peraí, Otávio, me desculpa a interrupção, dá para dividir a tela aí, Del? Vamos com calma aí, porque aí esses 8 aí já vão, quer dizer, não é que vão, eles podem fazer uma posição dependendo do que vier na reforma, não é isso? O que é que eles conversaram ontem nessa reunião no gabinete do vereador Alain, que deu fruto a essa foto e toda essa articulação? É de que esses 8 nomes que estavam presentes, mais esse nome novo que surgiu hoje, que é da vereadora Tanandra Sarapatinho, eles vão se posicionar como independentes. Colocou-se isso. Vão se posicionar como independente, mas reivindicaram a doutor Pessoa, uma Saad e também a Sencasp. Para o grupo? Para o grupo. Seria ali para os 7, agora para os 8, agora 9. Você lembra de cabeça aí, mais ou menos, seus alguns, Otávio? Tem a vereadora, tem o vereador Alain Brandão. Mas agora nós temos recente, a foto, será que o Renato consegue para a gente colocar a foto? Você lembra, aliás? Tem a vereadora Tanandra, que chegou agora, o vereador Alain Brandão. Não é? Por exemplo, quem é de oposição que não vai querer acordo com o doutor Pessoa, a gente já sabe. Alain Brandão, doutor Edson Melo. Tem Deolindo. Paulo Dantas. Não, quem não vai de jeito nenhum, né? Paulo Dantas. Sim, não, os independentes aqui. Vamos lá, vamos pro João Magalhães aí. Alain Brandão, Deolindo Moura, Poliana Rocha, Enzo Samuel,
Marquinhos, né, o vereador Marquinhos Costa, Marquinhos Costa. Venâncio, Gustavo Carvalho e Bruno Vilarinho. Os 8 vereadores que compõem esse grupo. Mas aí esses 8 vereadores participaram de uma reunião, para o telespectador compreender, participaram de uma reunião no gabinete do vereador Alain Brandão. Exatamente. Ontem. Isso. Com a presença de Enzo Samuel. Próximo presidente da Câmara. Enzo Samuel seria o porta-voz, para levar isso ao doutor Pessoa. Exatamente. Aí eu pergunto a vocês, se houver a concessão, doutor Pessoa, o doutor Pessoa disser, não, eu atendo os pedidos e tal, resolve o problema dos 8, Otávio? Vou voltar com o Otávio. O que foi conversado é o seguinte: o primeiro ponto, conseguir essas 2 pastas, uma SAAD e a Sencasp, para que seja dividida e loteada por esses parlamentares. Caso contrário, aí sim vão marchar independentes lá na Câmara de Teresina. E tem mais, Douglas, Alain Brandão é o relator do orçamento. É o relator do orçamento 2023 lá no Poder Legislativo. Agora eu vou voltar aqui para o João Magalhães para finalizar com a Edna. A Edna sempre é especialista em arrematar, porque ela guarda os detalhes. Final. João Magalhães, qual a sua previsão, né? Qual a sua previsão? Porque você vê que os vereadores até nisso são cordiais, educados, né? Quer dizer, chamaram o futuro presidente, o doutor Pessoa anunciou essa reforma para depois do segundo turno, logo depois do segundo turno, e os vereadores, como disse o Otávio, disseram logo, está aqui, a gente quer. Só que essa questão da participação dos vereadores na gestão, o jornal Dia News aqui, a equipe de comentaristas, jornalistas, aí falando nisso há muito tempo, né, João? Há muito tempo que os vereadores reivindicam mais participação no executivo. Qual a sua previsão para o desfecho dessa história, João? Douglas, a confiança e a credibilidade, elas são fatores que são construídos ao longo dos dias, né? Você não conquista a confiança da noite para o dia, você até perde ela. Se de repente você tem uma relação ali onde você constrói muita confiança e aí você comete um ato falho, você perdeu aquela confiança, aquela credibilidade. Mas para construir, isso demanda algum tempo. E o grande problema é que o doutor Pessoa não construiu essa relação de confiança com os parlamentares. Isso ocorreu principalmente porque ele resolveu terceirizar a articulação política da prefeitura. A gente já comentou aqui que o doutor Pessoa terceirizou a gestão da prefeitura no início do mandato para o vice-prefeito Robert Rios e terceirizou a articulação política da prefeitura para Jeová Alencar. Este sim conseguiu juntar um grande grupo de vereadores em torno de seu nome. Graças a Deus, o deputado eleito Jeová Alencar. Exatamente. Agora o cenário vai mudando. A gente já está no segundo ano de gestão e o doutor Pessoa nunca conseguiu construir uma relação de confiança com os vereadores. É aquela história. Pela manhã ele fala uma coisa, à tarde fala outra, e isso prejudica muito que os parlamentares acreditem no que ele promete. Esse negócio de falar uma coisa de manhã e dizer outra tarde. É uma coisa de prefeito, você que é um jornalista experiente da área política, apesar de jovem. Não. Eu lembro que a gente conversou uma vez aí, você já produzindo reportagens e tal. Sim. Desde Priscas Eras, como se diz na minha época, na época da Edna, nós somos mais antigos. Ele era assim já? Né? Sim, não, no que diz respeito ao doutor Pessoa, sim, essa sempre foi uma marca dele como deputado, como vereador em Teresina. Então... A gente conversava com ele 30 minutos ele dizia uma coisa e no minuto seguinte já dizia outra completamente o contrário. Hoje, como prefeito, continua fazendo isso e aí os vereadores perderam a esperança de construírem ali uma boa relação com o prefeito. Diante disso, a gente fica com o prefeito fragilizado e automaticamente os parlamentares também já de olho num processo de reeleição estão querendo se fortalecer, né, se organizar em grupos para, obviamente, terem um maior acesso à estrutura da prefeitura. Quando o Otávio cita, por exemplo, a questão dos espaços, é claro que isso é importante para o vereador. Agora, é interessante que se a prefeitura tivesse uma capacidade de articulação política, de cumprir o que prometia ou de travar um bom relacionamento com os vereadores, não precisava lotear a prefeitura. Bastava que cumprisse os acordos no que diz respeito à liberação de emendas, né, a questão de distribuição de cargos, mas o grande problema é que, na verdade, os vereadores não conseguem nem ter acesso ao próprio doutor Pessoa, porque quando sentam para conversar com ele, dizem que ele não consegue manter ali uma linha de raciocínio no que diz respeito a desenvolver ações. Quem foi que disse que... Quem foi que deu uma entrevista aqui no jornal Dia News?
Você não consegue nem entender o que ele está dizendo, ele não consegue nem compreender. Não sei quem foi que falou aqui. Eu também não lembro do entrevistado, mas Teve na hora que o parlamentar difícil. apresenta uma reivindicação, ele já mete outra história no meio, já confunde todas as coisas, e aí dá tchau pro vereador, o vereador sai de lá sem resolver o problema da sua comunidade e automaticamente sem ganhar parece que se deu bem aquilo lá. que ele foi buscar. Quem se deu bem lá foi o Luiz André, né? Foi para lá, ficou lá, tranquilo, Está lá na Secretaria de bem Meio lá. Ambiente. Então, Douglas, só para concluir esse assunto, de fato, essa falta de articulação, ela tem prejudicado muito, e quanto ao desfecho, eu posso garantir que ele não vai ser bom nem para o Palácio da Cidade, como também nem para os vereadores. Não vai ser bom para o Palácio da Cidade porque o doutor Pessoa, para continuar governando, vai precisar ceder muitos espaços. Inclusive, conversa já nos bastidores de que tem uma pasta ocupada por alguém muito próximo ao prefeito, que essa vai ser a primeira reivindicação dos vereadores. Sim. Eles entendem que essa pasta, da forma como ela está sendo gerida, não tem como continuar, porque está nas mãos de um gestor que não demonstrou eficiência, um gestor que não tem um bom diálogo, um bom trato com os profissionais. Digamos que é um gestor que não tem comunicação com as pessoas, uma pasta mais ou menos isso. estratégica para a prefeitura, e muitos parlamentares já têm, inclusive, em mente que na hora de conversar lá na reforma administrativa, um dos pedidos vai ser exatamente o de que ou a prefeitura faz mudanças radicais nessa estrutura ou não vai ter mudança, porque afinal de contas é uma área estratégica que cuida da imagem do prefeito, fora outras áreas. O Otávio citou, por exemplo, uma SAAD, que é de interesse dos vereadores, mas você imagina que Teresina tem 29 vereadores. Se 8 estão exigindo essa estrutura, imagina que os outros 21 vão também apresentar uma conta. Fora ante os de oposição mesmo, né? Que é exatamente, que esses já não vão participar, mas obviamente que é uma conversa que vai ser bastante negociada. Vamos contar bem aqui rápido aqui. A oposição, sim. Quem é lá? Vamos lá. Edson Melo, Paulo Lopes, Alain Brandão, quem mais? Ismael, não, Alain Brandão né? Alain Brandão, Ismael, Evandro Ide, não é isso? Sim. Esses são de oposição, né? Paulo Lopes, Luiz Lobão. E Luiz Lobão, são 6 então, 6 de oposição. Sim. Né? Mas desses 6 você pode tirar alguns que trabalham ali como independentes. Por exemplo, o vereador Alain Brandão não se coloca como situação, mas também não se coloca como oposição, vota ali de acordo. Não, mas eu quero chegar ao seguinte, você tem três categorias aí, né? Você tem oposição, situação independente. Sim. Né? No centro de situação já é um perigo. Já é um perigo, né? Então aí parece que é uma crise, o doutor Pessoa, o que vai sobrar para ele, me parece, é ele tentar resolver uma crise, criando outra. Não, como sempre, doutor Pessoa, e aí eu ia citar, inclusive aqui, nosso tempo já está curtinho, mas a lei orçamentária aí, a gente viu, me dê a liberdade de dizer, a confusão pipocó que teve em cima da lei orçamentária, a crítica que teve, até de quem é líder hoje do governo, né, até de Antônio José Lira, em relação ao orçamento. Paulo Lopes mesmo falou da questão da saúde, né, fez críticas, porque a gente viu que foram 100 milhões a mais. Enfim, esse é só o último episódio, foi há pouco tempo, no dia 19, para a gente ver como é que o prefeito sempre foi criticado, e a gente sempre bateu aqui na questão de nem haver oposição na Câmara Municipal, né? Inclusive com até alguns do próprio Partido dos Trabalhadores tendo crítica no início da gestão, vocês se lembram? Porque não faziam a oposição que se esperava na época dentro da Câmara, e essa relação do Palácio com a Câmara Municipal também, com os vereadores, a falta de traquejo político do doutor Pessoa. Então, essa divisão, Douglas, que você coloca, eu acho que cada vez mais confunde não só a gestão, né, e essa, como o Otávio estava dizendo agora, essa vontade de que a oposição tenha os cargos e esses 6 ou 7 façam suas exigências, e define o quadro que existe dentro da Câmara Municipal, que foi o próprio doutor Pessoa, que acho que muito arriscadamente fez com que chegássemos até aqui. O resultado são esses projetos. Eu ia citar também a questão do prefeito chamar até de mimimi os posicionamentos, a oposição. Nessa época do orçamento, os colegas acompanharam melhor do que eu, porque estavam lá na Câmara, mas a gente acompanhou por aqui. É assim que se trava esse relacionamento entre vereadores e prefeito. Vamos ver aí se ele vai atender ao pedido
dessa oposição, dessa bancada, desse grupo que se formou agora. Vamos ver se vai se firmar. Vamos analisar essa questão amanhã, continuar analisando amanhã, porque nós vamos ter que mostrar agora como foi na Câmara Municipal a audiência pública para debater o projeto que propõe o fim da atividade dos carroceiros em Teresina. O Eliezer foi lá e traz os detalhes agora. O projeto prevê o fim gradual da atividade dos carroceiros na capital. A ideia é evitar maus tratos aos animais e garantir outras formas de trabalho aos que atualmente atuam no ramo. A proposta é da vereadora Tanandra Sarapatinhas. Eu espero que hoje eles consigam entender o que é o projeto e que acabe esses fake news que o povo fica espalhando, querendo dizer que eu estou fazendo um projeto para deixar os pais de família desempregados, passar fome, que eu só vejo o bem-estar dos animais, mas não é isso, gente. Tanto vai ser bom para os animais, que vão acabar de sofrer aqui na nossa cidade, como para as pessoas que ficam expostas ao sol, tem problemas, muito de câncer de pele, às vezes nem sabe, contato com lixo, não tem uma renda fixa todo mês. E sempre é aquele negócio que passa de pai para filho, porque o filho do carroceiro vai ser o próximo carroceiro, porque ao invés de estar na escola, está ali ajudando o pai, ou então está ainda ali fazer o frete, como eles falam. Então, a audiência hoje é para discutir e conseguir passar a minha mensagem para os outros vereadores, para todo mundo. O povo entender que não é certo o que fazem com os animais e que aqui tem que acabar. Se todo lugar está acabando, por que aqui não pode? A Associação dos Carroceiros de Teresina questiona a proposta, principalmente no que diz respeito aos auxílios ou outras formas de subsistência que estão sendo oferecidas aos trabalhadores. O que ela vai fazer com 2.234 carroceiros, que está bem, que não tem estudo nem nada, e a única coisa que ele sabe fazer é trabalhar na atração animal, então a gente é contra isso. Ela sugeriu para os carroceiros trabalhar na CTA, quer dizer que um emprego de 2, 3 meses, 1 ano, enquanto ele trabalha em tração animal, ele tem, pelo menos o tempo que ele for vivo, ele vai conseguir trabalhar, né? E ela quer o fim, tá entendendo? Quer dizer que é 2.234 carroceiros que vão cair na bandidagem. Vocês não acreditam em outras formas de trabalho que possam surgir novos empregos para vocês? Não, nós não acreditamos. Só se ela desse um emprego vitalício, tá entendendo? Definitivo. Mas um emprego para durar 6 meses, 1 ano, ninguém aceita. Olha, nós vamos discutir essa questão amanhã dos carroceiros, porque aí demanda uma discussão maior. O Eliezer começou lá, ainda também. Eu só quero colocar aqui na sequência o vereador Evandro Ide, porque eu pensei que isso não ia acontecer mais. Porque é tão vergonhoso. E foi uma repercussão tão negativa, mas o vereador Evandro Ide, do PDT, presidente estadual do PDT, postou nas redes sociais e aí até está cobrando, fez um requerimento, cobrando esclarecimento sobre a falta de gás e merenda escolar. De novo, nas escolas de Teresina. Olha o que ele disse. Nós recebemos, inclusive, de professores, diretores e pais de alunos, é justamente a falta de gás de cozinha, quando tem um gás de cozinha, falta de merenda escolar, quando não tem, quando é fornecida a merenda, não é a merenda a contento, enfim, são informações que nós precisamos aqui, enquanto vereador, para mostrar para a população o que é que realmente está sendo ofertado nas nossas escolas e creches municipais, aqui em Teresina. Mas o ponto mais importante é justamente saber o porquê que essas aulas estão sendo encerradas antes do horário previsto, por falta de gás para o fornecimento da merenda. Onde já se viu isso? Nós já passamos 9 meses em greve de professores que não receberam o seu aumento salarial devido, justo, legal, que não foi dado aqui no município de Teresina. Passado todo esse sufoco, nós temos a volta às aulas e essas voltas sendo totalmente problemáticas, com falta de merenda escolar, com falta de gás de cozinha. Começar aqui na sequência já, e aproveitando a despedida também, eu vou só fazer a seguinte pergunta para todo mundo. De novo, João Magalhães. Toda hora. Um problema sério que certamente precisa da atuação do Ministério Público. Afinal de contas, é um item essencial no que diz respeito à própria qualidade da educação ofertada às nossas crianças teresinenses. Eliezer. Triste, mostra a forma como o prefeito trata a educação, as crianças, os professores e os colaboradores. Não há prioridade para a educação, que já foi a melhor do Brasil. Ainda Maciel, é uma tristeza. O gás e merenda escolar realmente aí inviabiliza tudo, né? É claro, quando sabemos que algumas crianças, inclusive, vão para a escola, infelizmente, no nosso país,
mais para se alimentar, contando com a alimentação. Então, além da obrigação da escola, da educação, saúde, alimentação, ainda tem a questão mesmo da dignidade. É uma falta de dignidade as crianças ficarem sem alimentação escolar. Como você disse, a alimentação e a educação são a base de tudo. Uma vergonha. Otávio Ribeiro Neto, você tem que despachar mais cedo. Primeiro com essa tristeza, né? Você vai para o colégio e sabe que não tem merenda escolar. E sabe que vai voltar para casa. Vai com fome e volta com fome, Otávio. Douglas, aí eu pergunto, qual é o ânimo que o aluno, que o pai do aluno tem de ir à escola e qual é o ânimo que o professor tem de estar na sala de aula sabendo que na cantina não tem merenda e que na cantina não tem gás de cozinha. Eu acho que uma palavra que resume a situação, essa situação especificamente, é a palavra lamentável. É lamentável que passa o sistema de educação de Teresina. Não é a primeira vez, nossa equipe já flagrou, depois de muito tempo, o gás sendo reabastecido nas escolas. Eu acho que não falta acontecer mais nada na capital. Mas eu vi, só para encerrar aqui, né? Quando a nossa equipe foi lá fazer a reportagem, por coincidência com a nossa equipe ia saindo, aí o carro do gás chegou. Rapaz, os alunos, rapaz, estavam lá no pátio lá e começaram a pular e gritar, né? E quem viu a imagem pensou que eles estavam jogando bola, comemorando um gol. Não, era o gás que estava chegando, porque não sabia que essa era a merenda. Uma situação, rapaz. Obrigado, Otávio, obrigado, Edna, obrigado ao Eliezer, ao João. Mais um obrigado especial a você que nos acompanhou até agora. A gente volta amanhã. Coloca aí o comando geral. Amanhã, 7 da manhã, Eliezer. Correto. 6 da manhã na FM O Dia, a partir das 7h10, também na O Dia TV, comando geral com as primeiras e principais informações do dia. 6 horas da manhã. Muito obrigado, um grande abraço a todos, uma ótima tarde e até amanhã, logo após a propaganda eleitoral. Até lá.